Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje no Fofoca Paulinas nós iremos falar um pouco sobre a carta aos Efésios, né? E de imediato nós trouxemos algumas manchetes aqui, que vocês estão vendo aí do lado, né? Paulo não escreveu a carta aos Efésios, fake news. Que isso, cara, absurdo! Nem tampouco foi dirigida aos Efésios. E aí, o que vocês acham, né? E depois nós iremos falar um pouco também sobre Colossenses e Qumran, né? Os escritos de Qumran trazem uma relação também com a carta aos Efésios e hoje nós iremos partilhar um pouco sobre isso. Então fiquem ligados. Dando continuidade, e se Paulo não escreveu a carta aos Efésios, quem escreveu a carta aos Efésios, né? Então, existe uma hipótese que Paulo teria enviado a carta da prisão de Cesareia ou Roma em meados do ano 60, né? Depois de Cristo. A maioria dos exegetas a reconhece como uma carta deuteropaulina, ou seja, não seria um escrito do próprio Paulo, mas um escrito de algum missionário, algum secretário do Paulo, né, do apóstolo Paulo, e teria sido escrita, né, por volta do ano 90 depois de Cristo, né? O autor da carta atribuiria o nome de Paulo para dar importância ao escrito e além de garantir a manutenção do legado de Paulo, mediante algumas críticas da época em relação ao seu ministério. O escrito, né, a epístola seria de um período pós-apostólico, mas escrito em um meio marcado pelo apóstolo, né? Tíquico seria o aportador tanto da carta aos Efésios como a carta aos Tessalonicenses. E quanto aos destinatários, a maioria dos estudiosos considera que a epístola era uma carta circular e não destinada especificamente à cidade de Éfeso, né? É mesmo, é? Mas às igrejas da Ásia Menor. Então Éfeso é considerada, né, uma cidade muito importante da Ásia Menor, né? Acaba se tornando o centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, né? Ou seja, era uma cidade portuária e lá muitas atividades, muitos comércios eram bem vistos naquela cidade, né? Hoje é o atual país da Turquia, né? Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava, né, no mar Egeu. Era uma cidade muito rica, né? Sua rua principal, só por exemplo, né? Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados, né? Era considerada uma metrópole, né? Com cerca de 500 mil habitantes havia em Éfeso, né? Uma cidade muito bela, né? Com arquitetura diferenciada, né? Era considerada uma metrópole muito grande, né? Ou seja, naquela época para hoje, 500 mil habitantes, era muita gente, né? O paralelismo, né, que você vai encontrar entre a carta aos Efésios, né, e os escritos de Qumran, né, ou seja, um conceito de mistério, né, de origem apocalíptica, está bem documentada nesses escritos de Qumran, né, e também na carta aos Efésios, né. Na carta aos Efésios você pode encontrar um pouco sobre isso, né, no capítulo 1, versículo 9, no capítulo 3, versículo 4, capítulo 5, versículo 32 e no capítulo 6, versículo 19. Né? A publicação dos textos de Qumran leva a diversos paralelismos, né? Tornando assim a carta mais qumraniana das cartas paulinas. Né? E além disso, né, muitas outras expressões, né, ou seja, hinos, né, são comparados também aos escritos de Qumran. Né? As exortações, né, morais de Éfeso correspondem em parte aos dos testamentos, né, dos 12 patriarcas que eram lidos em Qumran. Então assim nós podemos ver essa semelhança que há entre a carta de Éfeso e os escritos de Qumran. Sobre a carta aos Efésios, né, e a carta aos Colossenses, né, percebemos essa semelhança entre essas duas cartas. Né? A relação literária entre essas duas cartas é tão interligada que as duas têm sido chamadas epístolas gêmeas. Né? De fato, as duas contêm expressões que se encontram somente nelas. Né? Podemos calcular que mais de um terço, né, das palavras da carta aos Colossenses se encontram também na carta aos Efésios. Né? Na carta aos Colossenses, né, nós vamos ver algumas orientações como hinos, cânticos, louvores, cânticos espirituais, né, cantando louvores a Deus em vossos corações. Se você pegar sua Bíblia, né, em Colossenses 3,16, você vai ver um pouco sobre isso. Né? Não é diferente também da carta aos Efésios. Né? Vamos encontrar igualmente, né, salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvores ao Senhor Deus em vossos corações. Ou seja, Efésios 5,19.
Outro fator importante que você vai encontrar na carta aos Efésios e também na carta aos Colossenses é o conceito de cabeça dado a Jesus Cristo. Kephalé, do grego, né? Cristo, Jesus como cabeça da igreja. Isso você vai encontrar em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 18 ao 19, e em Efésios, capítulo 4, versículo 15 ao 16. Além disso, né, em ambas as cartas, né, encontra-se um direcionamento, que é chamado dos códigos domésticos, né, ausente das outras cartas paulinas, que é uma série de recomendações dirigidas aos maridos, esposos, né, os pais, os filhos, aos senhores e também aos escravos, né? Você vai ver isso em Efésios e em Colossenses, né? Se vocês pegarem sua Bíblia, em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 18, né? Capítulo 4, versículo 1, e em Efésios, capítulo 5, versículo 22, e capítulo 6, versículo 9, vocês vão encontrar essas recomendações aos esposos. A mensagem encontrada na carta aos Efésios, ela gira em torno de duas temáticas, né? A primeira seria Jesus Cristo, a cabeça, se vocês pegarem a sua Bíblia, no capítulo 1 de Efésios, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23 da carta aos Efésios, né? Vocês vão perceber que a igreja não pertence ao homem, ao Estado, ao pastor, mas a igreja pertence a Cristo. E o segundo seria a igreja como corpo. Vocês pegarem também novamente a Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 1, 23, capítulo 4, 12, e capítulo 5, versículo 30, né? Vocês vão ver que a igreja é composta por todos os seus membros, né? Que são todas as épocas, as culturas, os crentes, né? Em Cristo só existe um povo, né? Que é o povo de Deus, gentios e judeus. Portanto, a carta aos Efésios, né, apresenta uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã para com todos. E estas combinações de doutrina, né, entre fé, prática, né, e da vida cristã, né, onde a teoria, né, a própria teoria e a própria prática, né, são apresentadas divididas, né, serão apresentadas divididas entre os primeiros capítulos, né, será apresentada a parte teológica, né, capítulo 1, até o capítulo 3 é a parte teológica, né? E a parte prática seria do capítulo 4 ao capítulo 6, né? Refletida a pregação, onde vai ser refletida a pregação do apóstolo Paulo. E esta pregação de Paulo, né, irá apresentar a forma como Paulo vai cumprimentar os seus fiéis com as palavras graça e paz, né? Se vocês pegarem a Bíblia no capítulo 1 e no versículo 2, vocês vão ver essa expressão que lembra o favor gratuito de Deus, né? Salvos pela graça, né? Ou seja, que é a base do Evangelho, né? Então, nós aqui concluímos, né, essa apresentação, um pouco, na verdade, da apresentação da carta aos Efésios. É claro que ainda existem muitos outros elementos que aqui não foram apresentados, né? Mas o que eu queria trazer era esse, né, um pouco desse mistério, né, descobrir quem de fato escreveu a carta aos Efésios, né, quem são seus destinatários, né, e quais são as suas ligações com outros escritos, né? Ou seja, ela traz muitas ligações desde com os escritos de Qumran, como também a sua comparação, né, com a carta aos Colossenses, né? E agradecer, né, a cada um de vocês que tiraram um tempinho para poder assistir esta aula, né? Espero pro time, muito obrigado. Vocês tenham gostado, né? Desculpe aí alguns transtornos, algumas falhas. Infelizmente a gente, nesse momento de pandemia, não tem muitas possibilidades de fazer algo melhor, né? Mas a gente dá o nosso melhor, né? E que tudo isso possa passar. Então, desfrute aí desta aula sobre a carta aos Efésios com todo amor. Obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not